Ela sorri. Segura o microfone com firmeza. Faz uma piada leve, conquista o público. E então, diante de centenas de olhos ao vivo, e de milhares de espectadores pela televisão, ela cambaleia, perde a força nas pernas e desaba. No palco, no centro da cena, sem que ninguém percebesse, naquele exato segundo, o coração da apresentadora já havia parado. O público aplaudiu, pensando ser parte do espetáculo. Os câmeras mantiveram a transmissão. Os colegas de trabalho hesitaram, acreditando em uma brincadeira. Mas a verdade, ali, já não podia mais ser evitada. Ela estava morrendo diante das câmeras. Neste vídeo, vamos explorar os casos mais marcantes, trágicos e chocantes de artistas e apresentadores que morreram ao vivo, diante do público, diante da imprensa, diante de uma plateia que jamais esqueceria aquele momento. Você vai conhecer os bastidores ocultos, as suspeitas que surgiram nos dias seguintes, e os detalhes que não foram ao ar. Morrer já é, por si só, um evento profundo. Mas há algo especialmente perturbador quando isso acontece diante de uma câmera, de um microfone, de um palco iluminado. O que deveria ser um momento de glória, ou de simples rotina profissional, se transforma, em segundos, em uma tragédia pública. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 1984, no Reino Unido. Tommy Cooper, um comediante mágico britânico conhecido por suas atuações excêntricas e cheias de erros propositalmente engraçados, subia ao palco de um dos maiores teatros de Londres. O evento estava sendo transmitido ao vivo para milhões de britânicos. No meio do número, Tommy solta uma frase, sorri, leva a mão ao peito e cai de costas no chão. O público, acostumado com seu estilo cômico desengonçado, riu, aplaudiu. Achou que fosse parte do show. A câmera manteve a cena no ar por mais de 10 segundos. Os colegas demoraram para perceber que não era encenação. Nos bastidores, o pânico já se instalava. Tommy Cooper estava sofrendo um infarto. Ele foi retirado do palco ainda desacordado e levado ao hospital. Morreu pouco depois. Mas para quem assistiu de casa, o que ficou foi a dúvida. Como ninguém percebeu que ele estava realmente morrendo ali? Em casos como esse, o choque não vem apenas da morte, mas da forma como ela acontece. Em público, sem aviso, no auge do espetáculo. Não há trilha sonora. Não há fade out. Apenas o som do microfone caindo no chão e o silêncio pesado que toma conta do ambiente. Outro caso marcante, e igualmente traumático, foi o de Mitsuharu Misawa, uma lenda do wrestling japonês. Em 2009, durante um evento em Hiroshima, Misawa participava de uma luta exibida ao vivo. Era conhecido pelo estilo técnico e agressivo. Naquela noite, durante uma manobra simples, seu adversário o ergueu para aplicar um suplex. O impacto parecia rotineiro. Mas, ao cair no chão, Misawa não se mexeu. O árbitro se aproximou. Os outros lutadores também. As câmeras continuaram filmando. A plateia, atônita, só começou a entender a gravidade da situação quando a equipe médica subiu ao ringue. Houve tentativa de reanimação ali mesmo. Mas o golpe havia causado uma fratura cervical. Ele morreu pouco depois de ser levado ao hospital. A luta continuava no telão, mas a alma daquele espetáculo havia se apagado. Esses eventos não foram apenas tragédias pessoais. Eles se tornaram símbolos de algo muito maior, a linha tênue entre a performance e o real, entre o personagem e a vida, entre o aplauso e o colapso. E talvez seja justamente isso que os torna tão difíceis de esquecer. Outro nome que não pode ser deixado de fora é o de Steve Irwin, o mundialmente conhecido Crocodile Hunter. Em 2006, enquanto gravava o documentário Ocean's Deadliest na Grande Barreira de Corais, Irwin mergulhava atrás de imagens de um animal marinho. Era experiente, confiante, apaixonado pelo que fazia. Mas bastou um segundo. Um único segundo. Ao se aproximar de uma raia, o animal, numa reação de autodefesa, cravou sua cauda no peito de Irwin, perfurando seu coração. Tudo foi captado pelas câmeras. A fita jamais foi divulgada. E nem precisava. O mundo sentiu o impacto daquela morte como se estivesse lá, junto com ele, debaixo d'água. O que une esses casos é algo que vai além da tragédia. É a quebra completa da ilusão. O momento em que a performance cede lugar à realidade, e a realidade escâncara o quanto a vida é frágil, mesmo sob os holofotes. Mas o que acontece com o público que presencia algo assim? O que se passa na mente dos profissionais que continuam a gravação sem saber que estão diante de uma morte real? E mais, há casos onde essas mortes foram questionadas, com teorias envolvendo sabotagem, negligência ou até crime.
Nem sempre o que parece ser um acidente diante das câmeras é aceito como tal. Em alguns casos, o que começa como uma tragédia pública termina mergulhado em teorias conspiratórias, investigações mal explicadas e suspeitas que nunca se confirmaram oficialmente. Um exemplo emblemático aconteceu no mundo da música ao vivo, durante o que deveria ser uma noite nostálgica e vibrante a bordo de um cruzeiro temático. Sebastian, baterista da lendária banda Boston, estava se apresentando em alto mar, em um evento exclusivo chamado Legends of Rock. A atmosfera era animada, repleta de fãs celebrando os grandes nomes do rock clássico. No meio da apresentação, Sean colapsou no palco. Foi rápido, silencioso e irreversível. Ele tinha 67 anos, era querido pelo público, e apesar de estar enfrentando um câncer nos rins em estágio avançado, poucos sabiam disso. A bordo, médicos tentaram reanimá-lo. A apresentação foi interrompida. Mas o que realmente aconteceu ali, longe da imprensa e sem gravações públicas, permanece envolto em silêncio. Fãs relatam que a tripulação demorou a agir. Outros dizem que houve confusão, falta de preparo. Oficialmente, morte natural. Mas na memória de quem assistia de perto, ficou a sensação de abandono, de que algo mais poderia ter sido feito. Outro caso ainda mais enigmático envolveu o cantor Zulta, uma estrela húngara que fazia sucesso em toda a Europa. Durante uma gravação para a televisão sueca, ele estava no meio de uma performance quando, de repente, caiu no chão. Ao vivo. Sem cortes. Tudo parecia indicar um ataque cardíaco fulminante. Mas a morte de Zultan se tornou alvo de suspeitas. Jornais húngaros e alemães começaram a levantar a hipótese de envenenamento ou assassinato. As alegações não eram baseadas apenas no choque da cena, mas também em disputas legais, contratos rompidos e acusações feitas semanas antes. A autópsia foi inconclusiva. Nenhuma acusação foi feita. Mas o caso entrou para o imaginário popular como uma morte que talvez tenha sido forjada para parecer natural. Quando se trata de música, o palco também se tornou cenário de uma das maiores tragédias do leste europeu nos últimos anos. Em 2015, durante o show de lançamento do novo álbum da banda romena Goodbye to Gravity, dentro da boate Collectil, um show pirotécnico acendeu o revestimento acústico do teto. Em segundos, o fogo se espalhou. O pânico foi imediato. As portas de emergência estavam trancadas. 64 pessoas morreram, entre elas 4 integrantes da banda. A tragédia não foi transmitida ao vivo, mas circulou rapidamente pelas redes. Os vídeos amadores registraram não apenas a fumaça e o caos, mas também os gritos de socorro, as tentativas desesperadas de escapar, os músicos tentando conter as chamas com as mãos. O que chocou a Romênia não foi apenas a morte, foi o descaso que a causou. O incêndio desencadeou protestos em massa contra a corrupção, levando à renúncia do primeiro-ministro. O palco virou campo de batalha. E a música, tragicamente, virou silêncio. Nem todos os artistas tiveram esse tipo de repercussão política, mas muitos deixaram uma marca dolorosa. É o caso da drag queen Valência Prime, que colapsou no palco em setembro de 2022 durante um show na Filadélfia. Ela era vibrante, carismática, símbolo de representatividade dentro da cena LGBT+. O bar estava lotado. A performance ia bem. Até que, sem aviso, ela parou de se mover. Caiu. O som continuou tocando. Muitos pensaram que era parte do número. Mas não era. Valência tinha 25 anos e morreu ali mesmo, vítima de uma condição cardíaca não diagnosticada. Sua morte abriu uma ferida na comunidade, e um debate. Será que o esforço extremo para entreter, a cobrança estética, os excessos de trabalho não estão matando artistas aos poucos, ao vivo, sem que o público perceba? Casos como o do rapper sul-africano Costa Tite também levantam perguntas que ainda não foram respondidas. Durante uma apresentação no festival Ultra South Africa, ele caiu 2 vezes no palco. Na segunda, nunca mais se levantou. As imagens se espalharam imediatamente pela internet, gerando especulações. Uma crise epilética, uso de substâncias, interferência externa. Ninguém deu uma resposta definitiva. Médicos confirmaram a morte, mas o laudo oficial nunca foi totalmente divulgado. Para muitos fãs, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite ainda está enterrada sob camadas de silêncio institucional. Esses episódios constroem uma espécie de mitologia trágica da cultura pop contemporânea, uma sequência de finais abruptos, ocorridos sob o olhar público, em que a morte se infiltra no espetáculo sem pedir licença. O público, antes cúmplice da emoção, se torna testemunha da perda. E talvez o mais cruel, ninguém consegue evitar.
É nesse ponto que a linha entre arte e realidade desaparece completamente. O performer deixa de interpretar e se torna vítima. A transmissão ao vivo se transforma em documento histórico. E os que assistem, sem saber, acabam participando do último ato da vida de alguém. Sem roteiro, sem ensaio, sem volta. E há algo de desconcertante nisso tudo. Mesmo que saibamos que a vida é frágil, ver essa fragilidade sendo exposta em tempo real, sob as luzes de um palco ou o foco de uma lente, muda completamente a nossa percepção do que é assistir. Porque nesses momentos, o espetáculo termina. E o que fica é só o peso do real. Ela se chamava Sílvia, e durante anos foi um rosto querido da televisão. Carismática, espontânea, sempre com uma energia que parecia transbordar dos estúdios direto para as casas de milhares de telespectadores. Trabalhava ao vivo. Isso significava que qualquer erro, qualquer improviso, qualquer falha, seria transmitida sem filtros, sem cortes. Mas o que ninguém esperava é que um dia, também seria transmitida sua morte. O caso aconteceu em 2017, na TV egípcia. Sílvia Sameh, apresentadora do canal estatal Nile TV, estava no ar com seu programa jornalístico de todas as manhãs. O estúdio era simples, a transmissão seguia o fluxo de sempre: notas rápidas, entrevistas curtas, leitura de manchetes. Nada fora do padrão. Sílvia vestia-se de forma elegante, mas discreta. Ela lia o teleprompter com naturalidade. Sorriu após um comentário de um colega. Mas segundos depois, seu olhar perdeu o foco. Sua expressão travou. E ela desmaiou ao vivo, na frente de todo o país. A câmera permaneceu filmando por alguns segundos. Os operadores hesitaram, acreditando ser um mal-estar momentâneo. Um corte foi feito. Entrou um bloco de vídeos institucionais. Mas nos bastidores, o clima era de pânico absoluto. Sílvia havia sofrido um colapso repentino, um ataque cardíaco fulminante. A equipe tentou socorrê-la ali mesmo, dentro do estúdio, mas os batimentos já estavam extremamente baixos. Quando os paramédicos chegaram, encontraram uma apresentadora desacordada, sem reação, já com sinais de falência cardíaca. Ela foi levada ao hospital mais próximo, e poucas horas depois, a notícia foi confirmada: Sílvia havia morrido. A imprensa local noticiou o fato com certo distanciamento. Era um momento delicado para a emissora estatal, que preferiu não divulgar o vídeo da queda, nem dar maiores detalhes sobre o ocorrido. Rapidamente, surgiram dúvidas. Sílvia tinha histórico de problemas de saúde? Estava doente? Estava sob forte estresse? Os colegas próximos se limitaram a dizer que ela vinha trabalhando em ritmo acelerado, com jornadas longas e poucas pausas. Nada além disso. Mas a internet, como sempre, seguiu outro caminho. O trecho em que Sílvia perde a fala e desaba viralizou em versões não autorizadas. O silêncio da emissora só alimentou os boatos. Sites começaram a sugerir hipóteses: exaustão extrema? Pressão alta não tratada? Um colapso causado por alguma medicação? Teorias não faltaram. Respostas: sim. No entanto, o impacto emocional foi profundo. O Egito inteiro assistiu à morte de uma profissional que, até aquele dia, era sinônimo de vitalidade e inteligência. Pessoas que a viam toda manhã, que tomavam café enquanto ela lia os destaques do noticiário, de repente se viram forçadas a encarar a brutalidade de um fim inesperado. Ao vivo. E o mais desconcertante, muita gente não percebeu que ela havia morrido. Alguns acreditaram que se tratava de uma queda de pressão. Outros pensaram que ela voltaria no dia seguinte. A ideia de que uma vida podia se encerrar em segundos, diante das câmeras, sem um aviso, sem um corte, parecia simplesmente inaceitável. Casos como o de Sílvia não são isolados. Em diferentes partes do mundo, artistas, jornalistas, cantores e performers já viveram seus últimos segundos de vida diante de câmeras ligadas, de luzes acesas, de plateias que aplaudiam sem saber o que estava acontecendo. Dick Shawn, por exemplo, humorista americano, caiu no palco durante um número em 1987. As pessoas riram. Pensaram que fazia parte do show. Ele ficou estirado por minutos. Só quando o tempo passou demais, alguém finalmente percebeu que havia algo errado. Coração parado. Silêncio no auditório. Morte confirmada. Valência Prime, a drag queen que colapsou no palco durante um espetáculo vibrante e colorido, também caiu diante de uma plateia que demorou para entender o que via. Porque quando estamos diante do palco, esperamos performance, não tragédia. E quando ela acontece, o cérebro tenta negar.
O caso de Sílvia foi um dos mais simbólicos porque aconteceu no espaço mais institucional que a mídia pode oferecer, o jornalismo ao vivo. Sem maquiagem narrativa. Sem ficção. Sem música de fundo. Apenas uma mulher lendo as notícias e morrendo no meio delas. O real atravessando a tela com toda a sua brutalidade. E essa brutalidade não poupa ninguém. Não há ensaio. Não há preparação. Apenas o som do microfone, a respiração que falha, o corpo que cede. E a transmissão continua. Ao longo de décadas, o palco foi cenário de aplausos, conquistas, momentos eternizados na cultura popular. Mas também foi testemunha silenciosa de despedidas abruptas. Cada uma das histórias que você viu até aqui carrega algo em comum: a fragilidade da vida exposta diante das câmeras. Um colapso que acontece sem aviso, uma falha súbita no corpo, um som que desaparece no microfone, enquanto o mundo inteiro continua assistindo, acreditando estar vendo apenas mais uma performance. A apresentadora Sílvia, que caiu ao vivo enquanto lia o noticiário, parecia estar no controle de tudo. Até que o corpo não respondeu mais. Tommy Cooper, o comediante britânico que caiu no meio de um número e foi aplaudido sem saber que já estava morrendo. Mitsuharu Misawa, o lutador que caiu no ringue e não voltou mais. Valência Prime, que encantava multidões até que o coração falhou sem avisar. Costa Chit, que tentou se levantar uma última vez antes de apagar para sempre. E tantos outros. Eles não sabiam que aquela seria sua última apresentação. E nós também não. A morte ao vivo é cruel por um motivo claro. Ela desrespeita todas as estruturas que usamos para nos proteger da ideia do fim. Ela ignora o roteiro, interrompe a fala, desliga o corpo em frente às luzes mais fortes. Não há plano de fuga. Não há controle. E talvez seja por isso que esses casos nunca sejam esquecidos. Há algo de profundamente desconcertante em assistir alguém partir diante de nossos olhos, sem cortes, sem trilha sonora. Mesmo que esse alguém esteja a milhares de quilômetros de distância, através de uma tela. O que vemos se imprime na memória. E o que sentimos nos marca para sempre. Mas há uma questão que quase ninguém levanta. Por que essas mortes nos impactam tanto? Talvez seja porque, ao contrário do que estamos acostumados a ver nos filmes, a vida real não oferece desfechos heróicos. Talvez seja porque, nesses segundos de silêncio entre o colapso e o socorro, percebemos que não importa a fama, o talento, a popularidade, ninguém está imune ao fim. Mesmo quem está cercado de câmeras. Mesmo quem está no auge da carreira. Mesmo quem parecia invencível segundos antes. E então fica o desconforto. O que faríamos se testemunhássemos algo assim ao vivo? Continuaríamos assistindo? Desviaríamos o olhar? Fingiríamos que é apenas parte do show? O palco, a TV, o estúdio. Todos esses espaços que simbolizam controle e espetáculo podem se transformar, num piscar de olhos, em cenários de perda, de impotência, de realidade crua. E por mais que tentemos evitar pensar nisso, a verdade persiste. Ninguém sabe qual será seu último ato. Essas histórias não são apenas tragédias midiáticas. São lembretes incômodos, mas necessários, de que a vida acontece e termina, enquanto estamos ocupados com qualquer outra coisa. Algumas pessoas partiram fazendo o que mais amavam. Outras, apenas cumprindo mais um dia de trabalho. Mas todas, sem exceção, nos deixaram com perguntas que ainda ecoam. Será que estamos realmente presentes enquanto estamos vivos? Será que enxergamos a dor quando ela aparece? Ou confundimos com o espetáculo? E quando o show termina, o que realmente fica?